Boa noite a todos, um prazer tê-los conosco. Meu nome é Roberto Quiroga Mosqueira, sou professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e sou responsável como professor por esse Centro de Estudos de Fusões e Aquisições. Eu não estive a possibilidade de ter com vocês no primeiro dia, mas esse grupo de estudos, esse Centro de Estudos, na verdade, tem por objetivo discutir questões de fusões e aquisições, mas com um cunho bastante prático. Por isso que nós estamos convidando advogados assim brilhantes, pessoas que realmente lidam no seu dia a dia com fusões e aquisições, para que todos tenham aí uma visão bem clara desse assunto. E hoje nós temos dois queridíssimos convidados, o Bruno Duque, que é diretor jurídico do BTG, e o Moacir Gilbovícios, que é meu sócio também na área societária no Matos Filho Advogados. Então, para a gente é uma honra tê-los, eu só faço a apresentação. É importante dizer que esse centro de estudos, esse grupo é dos estudantes da Sanfran, ou seja, eles que organizaram, eles que fizeram tudo, eles que, na verdade, conduzem isso com muito cuidado e muita maestria aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um bom debate. Mais uma vez, obrigado, Bruno, obrigado, Moacir. Eu passo a palavra ao Guilherme, que vai apresentar os nossos convidados. Obrigado. Quiroga. Muito obrigado, Quiroga, pelas palavras. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, um dos heads do CMNA, e hoje a nossa aula 2, vai ser sobre negociação e contratos preliminares, e vim para fazer alguns breves recados aqui. E o nosso Instagram, queria dizer que o nosso Instagram está aberto para perguntas, então que os inscritos mandem as perguntas por lá, que nós vamos selecionar para passar depois ao Bruno e ao Moacir. E aproveitar para dizer também e agradecer aos mais de 6 mil inscritos no curso, e muito obrigado pela Camarb, pelo apoio e divulgação do nosso curso, e que sigam nossas redes sociais, em Facebook, Instagram e LinkedIn, que nós sempre passamos as divulgações por lá. E eu passo a vez agora para o Bruno e depois para o Moacir para que se apresentem, e agradeço, muito obrigado por disporem do tempo de vocês para estar aqui na aula conosco. Muito obrigado, Guilherme, pela possibilidade. Bom ter aqui esse convite. Primeiro, me deixou muito lisonjeado. Até a companhia do Moacir é muito bom, que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, e eu agradeço o brilhante do Quiroga, ainda que eu acho que eu sou no máximo esforçado. O brilhante eu deixo para ele e para os advogados aqui. Há 20 anos, eu estou no BTG Pactual, e trabalhando no BTG Pactual, tive a oportunidade de atuar em muitas operações de M&A, e atuar como assessor na compra, assessor na venda, mas muitas vezes como principal, como parte da operação sendo vendido, parte da operação sendo comprado, ou, desculpa, comprando uma empresa. Então, isso gera, para mim, uma experiência. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, é uma lacuna na minha formação, mas estar aqui, poder devolver um pouco para a USP, que tanto me deu, é uma oportunidade muito grande. Fico muito feliz pelo convite e espero atender a demanda de vocês. Bom, eu dou também o meu boa noite a todos, agradecer a presença, agradecer aos organizadores. Eu sou Moacir Gilbovícios, eu sou sócio do escritório Matos Filho há 23 anos, estou lá desde o primeiro dia da fundação, portanto eu trabalho no escritório há 28 anos. E basicamente a minha vida inteira foi dedicada profissionalmente a fazer operações de M&A. Antes de chegar ao escritório, eu fui chefe do departamento jurídico da CVM, e enquanto estava no escritório também trabalhei um ano em Nova York no escritório Cleary Gottlieb. Eu espero realmente, na linha do que o Bruno falou, contar um pouco de nossas experiências. Aqui no caso eu atuo mesmo representando os clientes, sejam em operações em que o cliente está comprando, seja em operações onde o cliente está vendendo. Bruno e eu tivemos a oportunidade de fazer uma das transações mais complexas da história desse país, que foi a venda do Banco Pan-Americano. Como ele mesmo falou, naquela situação ele estava na qualidade de principal, porque foi o BTG que comprou, e eu era advogado do Grupo Silvio Santos. Só aquela negociação dá para escrever um livro, né, Bruno? Então, eu devolvo a palavra a você,
para a gente começar nosso papo de hoje. Perfeito. A ideia aqui é a gente falar um pouco dos instrumentos iniciais de uma operação de M&A. Eu não sei se o William conseguiu projetar aí o PowerPoint que a gente fez, são basicamente os itens que a gente quer tratar um pouco. Eu tive a oportunidade de acompanhar a aula 1 do Paulo e da Monique, e eu acho que eles falaram, tentando resumir um pouco o que eles falaram, como uma operação de M&A é complexa. E essa complexidade da operação de M&A, a gente não pode, em hipótese alguma, menosprezar. A ideia é que a gente passar um pouco os documentos, alguns aspectos dos documentos de uma maneira bem sucinta, para que a gente possa fazer uma sessão mais interativa de perguntas e respostas. Na minha concepção, ou na experiência que eu tenho profissional, o direito é um instrumento muito importante de comunhão de interesses. E quando a gente fala de uma operação de M&A, é uma comunhão de interesse bem complexa, porque pode ser uma venda, uma fusão, uma incorporação de empresas, mas você tendo isso na cabeça, que é uma operação complexa e que envolve pessoas, esse foi um ponto que o Paulo falou de maneira bem interessante, o passo 1, ou para mim o passo essencial que a gente tem que ter e manter na cabeça, é a razão da operação. Por que a razão da operação é essencial? Porque é ela que vai permitir que você desenhe e pense nas estruturas do que você quer fazer, ela vai permitir que você pense nos documentos todos, quais são as características dele, e, sobretudo, você entender as razões da operação vai te permitir dar maior ou menor flexibilidade na negociação que você vai ter. Eu entendi da equipe de organização que vai ter uma aula específica sobre as características de negociação e os porquês. É uma aula que eu acho que é muito relevante, vocês têm que acompanhar. Mas a nossa função aqui é começar pelo acordo de confidencialidade, que, em regra, é o primeiro contrato que é feito numa operação. Bruno, você me permite fazer um comentário? Eu acho que você começou tratando talvez da questão mais importante, que é o advogado que faz M&A, ele tem que entender que jogo ele vai jogar. Se ele for aplicar a mesma técnica para todas as operações, ele corre o risco de cometer erros. Então, ele tem que entender quais são os interesses das partes, qual é a velocidade que ele precisa imprimir à negociação e qual é o melhor resultado que ele pode obter. E isso varia muito em relação a cada operação que a gente funciona como um assessor. Então, é muito relevante esse aspecto que o Bruno comentou. Entender o porquê das duas partes, né, Moacir? Porque uma parte pode estar querendo uma coisa e a outra parte quer outra coisa. O NDA a gente trata como o primeiro documento, mas nem todo M&A acaba tendo um NDA. Você pode ter uma operação hostil, uma operação que seja um management buyout, quando os administradores vão comprar a companhia, que eles já têm toda a informação da companhia. Não é necessário. Tirando essas situações que, digamos assim, são mais excepcionais, você vai ter um acordo de confidencialidade. E o acordo de confidencialidade, a primeira discussão dele é só um acordo de confidencialidade unilateral ou bilateral. Por quê? Em geral, você tem uma operação que a gente vai ter uma parte vendedora e uma parte compradora. Um aspecto dessa operação, em regra, vai ser confidencial. É o interesse das partes em fazer essa transação. Mas quem vai fornecer informação? As duas partes vão fornecer informações? Ou vai ser uma operação de mera compra ou venda, onde só tem uma parte que tem informação relevante para a operação? Vamos pensar, e eu acho que é importante a gente tratar com exemplos. Essa é uma operação normal, você vai ter essa unilateral. Agora, imagina que você vai fazer uma operação, e foi uma operação que eu tive a oportunidade de fazer, assim como eu tive a oportunidade de fazer a operação com o Moacir entre PAN e BTG, eu, como assessor, acompanhei a operação entre Perdigão e Sadia, que gerou a atual BRF. Quem estava na operação, por um dos lados, era inclusive o Paulo Aragão. Nessa operação de duas companhias abertas, tá? As duas, pelo conceito, deveriam trocar informação, só que as duas eram companhias abertas, não poderia haver uma troca de informação. Mas você tinha um acordo de confidencialidade porque a existência da negociação era uma coisa tão delicada para todo mundo, que o acordo de confidencialidade era uma coisa específica, no sentido de que a existência da conversa
entre as partes não seria discutida com ninguém, não seria informado a ninguém. Mas esse é um acordo, já é bilateral. Vamos colocar outras operações, você tem várias operações que você tem fusão de companhias. Essas operações de fusão de companhias, que em geral no Brasil a gente fala fusão, mas é muito raro você ver uma fusão com criação de uma nova companhia. Em geral você tem uma companhia incorporando a outra, você tem uma troca de informações. Eu comentei com vocês que já participei de algumas operações como Principal. Uma delas foi quando o UBS comprou o Pactual. O UBS comprou o Pactual, era o então Pactual sendo vendido 100% para um banco suíço chamado UBS. Só que esse banco suíço chamado UBS já tinha uma empresa, um banco, uma instituição no Brasil chamado UBS Brasil. A operação de compra e venda envolvia que o Pactual, comprado pelo UBS, iria incorporar uma empresa chamada UBS Brasil, um banco chamado UBS Brasil. E você tinha algo que vocês vão discutir um pouco mais no futuro, que era o earn-out, que era uma regra de que o preço teria um ajuste por rentabilidade. Então era necessário que a gente conhecesse o que tinha no UBS, porque isso poderia impactar a rentabilidade. A intenção aqui não é se alongar, mas é importante que vocês, ao pensarem um acordo de confidencialidade, vocês entendam o porquê da operação. Se a operação é de uma parte só fornecendo informações, ou as duas partes são relevantes na troca de informações. Um segundo aspecto bastante interessante, e Moacir, por favor, fique à vontade para comentar. Não, tudo bem. Tudo bem. Outro aspecto muito importante na definição do NDA é a abrangência. Pegar um pouco o próprio exemplo que eu dei em relação a Perdigão e Sadia, ou uma outra operação muito famosa no Brasil entre companhias abertas, que é entre Itaú e Unibanco. Você não tinha uma troca de informações em si, informações das companhias. Você tinha que o segredo da operação era o grande tema. E esse segredo tem que vincular uma série de pessoas. Você, muitas vezes, no acordo de confidencialidade, você acaba por listar quem vai ter acesso à informação. Às vezes a operação é de um perfil tão alto que você quer limitar o número de pessoas que sabem dela. E limitar o número de pessoas pode ser as partes ou pode ser, inclusive, seus assessores. E os assessores, os terceiros contratados, podem ter uma abrangência muito grande. Pegar uma outra operação para vocês. A Buscapé era uma empresa de internet que fazia busca de preços, era um marketplace. Ela recentemente foi adquirida por uma outra empresa chamada Zoom. Não é o Zoom de comunicação que está tão em voga hoje, era o Zoom também um marketplace. Para essa operação, o Zoom teve assessores e teve um elemento que o Pactual participou disso e se vinculou ao acordo de confidencialidade, porque para realizar essa operação de M&A, o Zoom precisava de um financiamento. Só que para garantir esse financiamento, ele tinha que chamar uma instituição financeira, no caso foi o BTG Pactual, que acessasse e entendesse o que estava acontecendo dentro dessa operação, para analisar o perfil de crédito da companhia. Muitas vezes, já no acordo de confidencialidade, você menciona essa vinculação, você envolve todas essas pessoas, os assessores jurídicos, os assessores financeiros, o eventual financiador, todas essas pessoas, o contador, o auditor, todas as pessoas podem ou não ser vinculadas no acordo de confidencialidade. Quanto mais relevante, quanto maior for o impacto dessa operação, maior é a preocupação de restringir o acesso de pessoas à informação da própria operação. Passando para um terceiro ponto que, em geral, a gente vê nos acordos de confidencialidade, e uma coisa até, Moacir, por favor, me corrija ou não, a gente colocou aqui alguns pontos que, em geral, você vê em acordos de confidencialidade. Não são obrigatórios e talvez não sejam nem mesmo exaustivos. Pode ter uma situação que você cria uma regra específica. E muitas dessas regras a gente acaba incorporando do direito americano, porque você acaba tendo lá uma expertise, uma experiência, um volume de operações muito maior. E experiência, como já foi dito, em operação de M&A é um diferencial importante. Ainda que cada caso seja um caso, não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo para uma operação de M&A. Quanto mais operações você fez, mais você consegue pensar nas situações para poder enfrentá-las e preparar os documentos da operação. No Brasil,
ou em geral no mundo todo, você não pode negociar ações de uma companhia aberta na posse de informações privilegiadas, informações que não são de acesso público. Por mais que isso seja um crime, cada vez mais é uma regra se colocar nos acordos de confidencialidade o lembrete de que a pessoa que está acessando que as informações que estão sendo disponibilizadas no âmbito do acordo de confidencialidade, quando for o caso, se referem a informações de uma companhia aberta. E uma vez que essa pessoa está em posse dessas informações de uma companhia aberta, ela não pode negociar ações dessa companhia. Por mais que a gente possa vir a dizer que isso é responsabilidade de quem está negociando, de quem está recebendo a informação, muitas vezes, pelo seu dever de diligência, isso sobretudo no direito americano, você tem que alertar a sua contraparte, você tem que lembrar a sua contraparte dessa situação, para evitar que você seja entendido que você participou do crime de insider trading, ou que você facilitou o insider trading pela pessoa. No entanto, a despeito disso, e ainda que você faça um acordo de confidencialidade, muitas vezes as informações devem ser utilizadas, têm que ser fornecidas, ou são informações simplesmente que são informações públicas. As empresas no Brasil, em regra, publicam seus resultados, seja companhia aberta, seja companhia fechada, também obrigações de publicação. Por mais que ele esteja fornecendo informações para vocês, para a contraparte, as informações, ou muitas dessas informações, já são de conhecimento público. Então, essas informações de conhecimento público, por mais que você queira restringir ou criar alguma limitação, isso não se aplica essa limitação às informações que já são públicas. Ou você pode ter uma situação de solicitação, seja da CVM, seja de um regulador, para saber o que foi fornecido de informação. Isso tem que ser colocado como exceção às regras de sigilo das informações que estão sendo fornecidas. Essa questão de exceção é algo que, em geral, já está um pouco mais de conhecimento no mercado brasileiro. Eu não tenho visto tanta discussão em relação a isso. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, Bruno, imagine que uma das partes contratantes do NDA receba um ofício da CVM pedindo esclarecimentos a respeito de uma potencial operação. A empresa que recebeu esse ofício, se ela realmente estiver negociando com alguma outra parte, ela não pode responder para a CVM dizendo, olha, essa é uma informação confidencial, eu não posso responder. A ordem de uma autoridade normalmente é uma das exceções à regra da informação que se mantém confidencial. E assim como outras, eventualmente, no próprio NDA, além das informações que são informações que ninguém tem, também se recebem informações que são públicas. Portanto, as informações que são públicas, elas não estão sob a égide do contrato de confidencialidade. Exato. E a questão de eventual disponibilização dessas informações para o regulador é algo que acontece com frequência, sobretudo quando você fala de companhias abertas. É muito normal a CVM, depois de concluída a operação, pedir para entender o que aconteceu. E ela pede, e ela fiscaliza olhando o passado disso. Então você não pode ter, em momento algum, pensar em descumprir a sua obrigação. Portanto, ao fazer o acordo, você já tem que pensar nessa sua obrigação de eventualmente fornecer. Eu acho que até aqui são questões que são um pouco mais simples e de mais razoável e menos discutível nos acordos de confidencialidade. Aí a gente vai entrar em outros temas que acabam tendo uma discussão muitas vezes mais acalentada, um pouco mais tensa entre as partes contratantes. A primeira é a existência de uma regra de não compete. Muitas vezes essas operações de M&A são feitas por uma necessidade de expansão de uma das companhias. Tá? Por exemplo, a Ambev comprou a Colorado. Ao você receber informações de uma companhia, muitas informações são estratégicas.
E essa companhia pode falar que essa informação estratégica pode viabilizar, ou pode incentivar, ou facilitar a competição do concorrente. Então, é muito normal você colocar regras em acordos de confidencialidade que falam, olha, diante das informações que eu vou te prestar, como ela cria uma situação de competição assimétrica, porque você sabe como eu trabalho, mas eu não sei como você trabalha, tá? Você não pode usar essa informação ou durante a negociação ou após a negociação em detrimento do interesse que é exclusivamente realizar essa operação. Eu não posso usar a informação que você me passou sobre o seu market share ou sua estratégia de obtenção de clientes para usar a mesma estratégia para tentar captar novos clientes, tá? Ou informações de produtos desenvolvidos. Então, você ter essas regras que as informações obtidas não poderão ser usadas para competir é algo que cada vez mais a gente tem visto nos acordos de confidencialidade. Da mesma maneira, as regras de non-solicit e também tem a regra de non-hiring. O non-solicit, ao longo de uma negociação, você acaba conhecendo pessoas, executivos da tua companhia, que muitas vezes são executivos estratégicos para a existência da companhia. Muitas companhias são tocadas exclusivamente pelos executivos. Em vez de você comprar a companhia, você pode entender, o comprador poderia vir a entender que todo o valor da companhia estava nos executivos. Então ele desiste de adquirir a companhia, e ao invés de adquirir a companhia, ele tenta contratar os executivos chaves. Por conta disso, é normal, por conta desse risco, é normal você colocar nos acordos de confidencialidade essa regra de non-solicit, pela qual você não pode ir atrás de nenhum executivo da companhia que está fornecendo informações, ou dentre as companhias que estão negociando a operação de M&A. Esse não, por favor. Normalmente com um prazo determinado, né, Bruno? Sim. Via de regra, o non-solicit varia, mas em via de regra são 2 anos. Eu ia falar 2 anos. E tem uma coisa, tem uma abrangência também que varia muito. Tem acordos que ele lista quais são os executivos, tem acordos que falam os executivos acima de um determinado nível na companhia, tem os que é qualquer funcionário da companhia. Então isso vai depender muito, de novo, você tem que entender o escopo da operação, a razão da operação, e diante disso você vai ter a flexibilidade tanto do comprador quanto do vendedor. Muitas vezes o vendedor, se for uma empresa fabril, ele pode falar que não tem relevância os executivos para ele. É muito mais importante a tecnologia do que ele tem. E daí você vai criar a regra, vai colocar no acordo de confidencialidade conforme for o caso real. Da mesma maneira, uma evolução do non-solicit é o non-hiring. O non-hiring é um pouco mais pesado. O non-solicit você não pode ir atrás do executivo. Mas você pode ter uma regra genérica. Estou contratando, tem uma vaga agora para o jurídico do BTG Pactual. Tá? E ao criar essa vaga para o jurídico do BTG Pactual, alguém do mercado que eu estava negociando no M&A fala, opa, tem uma vaga lá, vou me candidatar. A regra de non-hiring proíbe, inclusive, que você faça uma contratação não solicitada. Ou seja, você não foi atrás do executivo, você fez uma oferta indiscriminada da existência de uma vaga, e ainda assim, você, pelo contrato, com prazo determinado, com regras de qual perfil de pessoas, você pode ser vetado, pode ser proibido de contratar essa pessoa. Uma outra cláusula que alguns NDAs têm trazido para o Brasil são as cláusulas de disclaimer e non-reliance. Isso é uma discussão que no Brasil pode parecer mais absurda, mas sobretudo nos Estados Unidos, isso é algo que cada vez mais a gente tem visto. O que é isso? Você assina um NDA para garantir que você vai trocar informação para alguém no âmbito de uma operação que você está discutindo. Ao você mandar esse NDA, ao você enfiar essas informações, você junto fala o seguinte: as informações que eu estou já informo que as informações que eu estou mandando não necessariamente estão corretas, estão completas. Esse é um disclaimer. Daí você completa com non-reliance. Portanto, você, eventualmente, vai ter que fazer, ou eu, como interessado em comprar, quero fazer uma due diligence para garantir, dentro das limitações que uma due diligence tem, o maior conhecimento e a confirmação das informações que às quais eu estou tendo acesso aqui.
essa operação, esse tipo de disclaimer é muito justificado dentro do direito americano pela questão de fraude. Como parte do princípio de que todas as pessoas estão de boa fé e ninguém está na intenção de fraudar a outra parte, esse é um princípio muito válido em qualquer lugar. Se você está numa mesa de negociação, você não está querendo fraudar o outro, você está querendo efetivamente realizar uma operação. Você pode, sem querer, algumas vezes mais proposital, às vezes menos proposital, omitir informações. E para garantir que o que você está passando, mas você está esclarecendo que pode ter mais coisas do que aquilo que você está passando, você coloca isso também no acordo de confidencialidade. Tem uma outra cláusula que acabou não constando aqui, mas que é uma cláusula que, banco, sobretudo, a gente tem que lembrar disso, que é de non-circumvention. O que é isso? Muitas vezes os M&As são feitos não por uma negociação direta entre o comprador e o vendedor. Muitas vezes tem um processo de M&A que é uma venda organizada, no qual você tem um assessor financeiro que identifica uma companhia que está vendendo um ativo, está sendo vendida, uma família que quer vender um ativo, e você faz um processo organizado de venda, no qual você apresenta isso para diversos potenciais compradores. No início dessa negociação, você já assina um acordo de confidencialidade, mas você garante o seguinte, através dessa cláusula de non-circumvention, que ninguém que está recebendo a informação pode contactar diretamente a companhia, o que é proibido é contato direto com a companhia, tentando bypassar, tentando circundar ou dar volta no assessor financeiro. Por quê? Isso é importante para garantir a simetria no processo competitivo. É importante, obviamente, para garantir o interesse do assessor, mas garante uma maior efetividade do processo competitivo organizado. Um outro ponto que pode parecer simples, mas dá muita discussão, é a questão de prazo. O prazo no acordo de confidencialidade tem que levar alguns pontos em consideração. Ao menos a minha opinião, e Moacir, fica à vontade sempre para criticar e complementar. Imagina. Você pode estar falando de uma operação, de uma empresa, alvo, que é uma empresa de biotecnologia, ou vamos pegar uma coisa mais atual aqui, uma empresa que está trabalhando na vacina para o Covid. Tá? Ela trabalha não só com a vacina para o Covid, mas ela trabalha com insumos, com um tipo de pesquisa que demora anos para ser concluído. Você tem direitos de patente, tem uma série de direitos resultantes. Por conta disso, muitas vezes, esse acordo de confidencialidade, para garantir essa titularidade, a preservação do core dessa empresa, que essa empresa vive de buscar esse tipo de ativo, né, de uma vacina, de um remédio, é importante que esse acordo de confidencialidade seja de um prazo mais longo, para evitar que você crie ou possibilite um competidor. Eu não estou participando, nem como assessor de maneira alguma, do Butantan, do acordo, uma joint venture entre o Butantan e a pesquisa, seja a pesquisa de Cambridge, se não me falha a memória, seja a pesquisa da China. Mas eu tenho certeza que foi assinado o NDA, porque de quem que é a titularidade da pesquisa? De quem que é a propriedade da vacina? Por quanto tempo o Instituto Butantan vai ter a obrigação de guardar essa informação e não usar para os benefícios deles? Quais são os termos desse acordo de confidencialidade? Mas você tem outras situações também. Você tem um caso no setor de óleo e gás, por exemplo, quando você ganha uma licitação para explorar um campo de petróleo, a regra fala como esse campo, ele é, depois do período de exploração, ele é devolvido para a União, para o poder concedente, a empresa que é a vencedora da licitação está explorando, ela é proibida de usar essas informações por um período ou de passar as informações por um período, algumas vezes, de até 100 anos. Porque isso vai ser vendido novamente para um novo competidor. Nesse tipo de caso, o prazo também é muito alongado. É um prazo, muitas vezes, coincidente com o poder de concessão. Tirando essas situações, a gente cai no dia a dia comum nosso que as informações trocadas são informações financeiras. E essas informações financeiras elas se expiram, têm uma validade, em geral, curta. É muito raro você ter informação financeira de uma empresa que mostra a situação. Imagina que você receber informação financeira, vamos pegar do Banco BTG Pactual.
A informação financeira da situação do Banco BTG Pactual hoje vai ser diferente do Banco BTG Pactual daqui a um ano. Inclusive, o Banco BTG Pactual, como instituição de capital aberto, publica trimestralmente os números. Então, não seria razoável eu falar que a minha informação vai ter que ser considerada sigilosa por 10 anos. Porque perde o sentido econômico, o valor econômico dessa informação não se justifica por tanto tempo. Por isso que cada vez mais, pelo menos eu não sei a experiência do Moacir, até uma curiosidade, os acordos de confidencialidade, fora essas situações excepcionais, têm sido celebrados no prazo de 1 a 2 anos. Porque é um período a partir do qual perde o valor essa informação financeira. A estratégia não é uma estratégia de 10 anos, é uma estratégia de 6 meses, 1 ano, 2 anos. É interessante isso que você comentou, Bruno, em relação à questão da informação privilegiada. Eu tenho participado de algumas operações em que se discute exatamente isso. Até que ponto alguém que está recebendo informações não pode comprar ações no mercado? Quer dizer, qual é o limite, né, que proíbe aquela pessoa que recebeu ações, ou seja, a informação ainda é privilegiada ou não? E muitas vezes esse prazo não necessariamente coincide com o prazo do próprio contrato de confidencialidade. Nos Estados Unidos, eles têm regras mais claras a esse respeito, e essa discussão específica não tem um regramento próprio aqui no Brasil e depende mais do bom senso. Essa é uma discussão que a gente tem tido, de novo, você ter experiência, você como assessor, como parte, tendo uma experiência maior em M&A, ajuda você a entender as razões. A gente não coloca um NDA porque tem que ter um NDA no acordo, numa operação de M&A. Ou o prazo não é 10 anos porque eu quero que seja 10 anos. Tem que ter uma razoabilidade em toda a negociação. E você contar com a experiência ajuda muito isso. O outro ponto, que é um ponto que eu também já tive algumas discussões um pouco mais quentes, foi a questão de devolução e destruição de documentos. Ainda mais hoje, quando grande parte das informações são passadas, as informações passadas são passadas por mídia digital. Como é que você garante que não tem cópia disso? Você vai receber isso de novo para garantir que o cara não tirou cópia, mas como é que você vai ter certeza que isso não aconteceu? Você está criando uma relação na hora que, quando você devolve e destrói os documentos, quando você acaba a operação, ela não foi concluída. Tá? Via de regra, é isso que você devolve. Mas você, muitas vezes, o que a gente tem visto é a substituição dessa obrigatoriedade de devolução por uma declaração forte das partes de que ela destruiu os documentos, ela não reteve mais nenhum documento, de que ela não vai usar nenhum conhecimento das informações que ela teve. Porque, por mais que você destrua documentos, você pode manter dentro da instituição ou da empresa o conhecimento. O conhecimento fica na cabeça, né? Você não tem como destruir o conhecimento. Uma vez que você lê um livro, o livro pode sair, você pode perder o livro, mas o que você aprendeu no livro vai ficar ali. Então, para a gente, cada vez mais do que devolver, a gente tem trabalhado muito com essa destruição, com uma declaração muito forte, não só de que você destruiu os documentos que você tinha, mas que você não vai usar nenhuma informação que você teve acesso, nenhum conhecimento que você obteve para nenhum fim que seja diferente do fim de defender ou de realizar essa operação. O último ponto do acordo, em geral, o último ponto de qualquer contrato jurídico, é o termo de resolução de disputas. E daí você vai para aquelas duas vertentes, judicial ou arbitral. Só que você tem algumas características, para mim, que são diferenciadas dentro do NDA. Primeiro, o NDA não é um instrumento muito típico, por mais que cada vez mais você veja isso no Brasil, não é um instrumento típico. Então, nem todo âmbito judicial, nenhum das comarcas estão acostumados com esse tipo de documento. E muitas vezes você precisa, inclusive, de uma decisão, de uma discussão, uma liminar para impedir que a pessoa use a informação, alguma coisa assim. Então, se for, obviamente, uma discussão arbitral, você consegue definir, ter um escopo, ter um perfil, ainda que seja mais custosa, por outro lado, muitas vezes é mais rápido, você tem um perfil de pessoas mais competentes, com mais conhecimento do tema, do que ir para qualquer juiz. Mas se você for para uma discussão judicial, pense em manter em foros que tenham um tipo de contato, que tenham maior possibilidade de ter discussão desse tipo de documento.
porque isso facilita muito a compreensão. Tá? Não é por desconhecimento do juiz, é por falta de experiência. Não é um documento que você vê uma discussão judicial frequente. E você, ao chegar a uma coisa diferente, você vai demorar mais para entender e conhecer um pouco a operação. A intenção aqui, pelo que eu e o Moacir conversamos, a gente passar um pouco pelos documentos para apresentar algumas características básicas para que vocês possam fazer perguntas. O NDA, mais ou menos, era isso. A intenção é, ao final das 3 páginas que a gente tem, dos 3 documentos que a gente tem, vocês iniciem o processo de perguntas. Mas então eu queria, por favor, Moacir, não sei se o Moacir... Não, eu só ia fazer esse comentário, né? Na perspectiva que a gente imagine que estamos nós iniciando uma operação de M&A, o primeiro documento que é discutido é o NDA. Uma vez que o documento é assinado, já se parte para uma outra fase. A segunda fase vai depender muito de características próprias, mas num processo organizado, a fase seguinte é aquela onde o vendedor pede para os potenciais compradores fazerem uma proposta, uma oferta em relação ao ativo que está sendo objeto de análise. E aí eu peço para o Bruno continuar. Desculpa, Bruno. Não, por favor, mano. A ideia é exatamente essa. Você assinou um NDA, você vai receber um pacote de informações. Um pacote de informações que, dependendo da operação, é mais superficial ou já é um acesso completo a um data room com todas as informações da companhia. A partir do momento que você analisa essas informações, seja o pacote completo, seja o pacote preliminar, você, para passar para a próxima fase, você faz uma proposta. A proposta pode ser uma proposta, se puder mudar de página, William, mais uma vez, é uma proposta ou vinculante ou uma proposta não vinculante. Muitas vezes, essa proposta não vinculante é uma mera indicação de preço. Assim, olha, pelo seu ativo, eu te pago R$10 ou 10 bilhões de reais. E dependendo dessa atratividade, você vai em frente para participar de uma auditoria do diligence mais profundo. Algumas vezes você já fez uma análise bastante profunda da companhia. Você já fez uma due diligence, já entendeu quais são os riscos dela, e daí você faz uma proposta vinculante, uma proposta binding. Oficialmente você tem a binding e tem a non-binding. Lá no banco a gente brinca que tem muita binding rebolante. É aquela operação que o cara fala que é vinculante, no entanto, pode ser que tenha algum problema, então é vinculante se tudo der certo. Mas qual que é o conceito desse instrumento? Primeiro você fala o que você quer adquirir. E é importante, é engraçado isso, você falar o objeto, porque muitas vezes você começa uma operação de M&A achando que você quer comprar uma coisa e você entende que você quer comprar outra coisa. Você quer comprar companhia e você descobre que não te vale aquela companhia como um todo, porque ela tem um passivo muito grande. Você pode, ao invés de comprar a companhia, você quer comprar uma patente que ela tenha, ou você quer comprar um conjunto de ativos que ela tenha, ou uma seção, uma área de negócio da companhia. Então, quando você faz a sua oferta, o primeiro aspecto importante é você definir a sua oferta para o que ela é. Se ela é uma oferta para a companhia como um todo, se é para 99% das ações, se é para 50% das ações, se é valuation para a companhia como um todo, se é um ativo da companhia, o que você está comprando. Essa é uma característica, por mais que pareça uma coisa muito básica, muitas vezes isso não fica claro na oferta, e isso gera uma divergência que depois é um trabalho um pouco maior, porque você está numa relação, você está construindo no M&A, nessa fase, uma relação de confiança. Se você oferece 100, achando que você vai comprar um ativo, e ele acha que o 100 é por outro ativo, essa relação de confiança já começa meio torta. Por isso que é importante ser muito claro no que você está fazendo. O objeto é a primeira informação. O segundo é o preço. E o preço e as principais características da proposta. O que eu chamo de características dessa proposta? É pensar se essa proposta, se esse preço vai ser pago à vista ou a prazo, se ela tem alguma condição específica. Essa proposta vale se eu conseguir fazer um follow-on e captar recursos, porque eu preciso de capital, ou se eu conseguir um financiamento. Então, são características do preço ou de como eu vou realizar o pagamento financeiro, tá, ou em ativos da operação que eu estou
tentando fazer. O terceiro ponto são as condições de validade. Muitas vezes essa proposta fala, se confirmando que eu posso ter restrições regulatórias de CAD, Banco Central, eu posso ter uma obrigação, e muitas vezes você tem obrigações de M&A, você tem que vender uma parte do ativo, ou se a sua due diligence confirmar que não tem, ou se você tiver uma série de declarações de garantias, que são características essenciais de uma operação, tá? Se isso é porteira fechada ou não é porteira fechada. Então essas condições de validade, e não existe não existe uma forma de bolo. Cada operação é uma, e você vai ter que entender a operação que você está. Uma vez a gente assessorou a JBS na compra de um frigorífico menor. Eu lembro bem eu falando com o Francisco, diretor jurídico da JBS, não, Francisco, como é que você vai querer fazer a questão de Wrapped and Orts? Ele virou para mim e falou assim, Wrapped and Orts, para mim, ninguém conhece esse setor melhor do que eu, que estou nesse setor há muito tempo. Eu vou chegar lá e vou olhar essa companhia. Ou eu vou comprar porque eu sei o risco que ela tem, ou eu não vou comprar. Mas não existe Wrapped and Orts para mim. Então você faz uma operação de porteira fechada, que você ajusta no preço, isso. Mas isso é uma característica importante você informar para o comprador. Porque muitas vezes, para o vendedor, muitas vezes o vendedor fica preocupado porque ele conhece a companhia, conhece problemas, percalços, passivos, que muitas vezes você não sabe o valor, mas ele sabe o valor disso para ele. Muitas vezes ele sabe o valor que tem ele se livrar dessa situação. Então, uma porteira fechada contra Wrapped and Orts são características diferentes. Como eu falei, uma informação essencial nessa proposta é saber se ela é vinculante ou ela é não vinculante. Dependendo da evolução da situação que você está, da situação seja do vendedor, seja do processo organizado, que muitas vezes é quando você tem isso, seja do vendedor, você vai ter que dar mais força ou menor força. Eu já tive operações de M&A onde a gente sentia que o vendedor estava tão ansioso pelo negócio, em fechar o negócio, porque aquilo era uma mudança tão grande para ele, que você acelerava a proposta vinculante. Você até falava, eu vou fazer uma proposta menor, mas ela vai ser vinculante. Porque esse vínculo dá uma tranquilidade, uma paz de espírito tão grande para o vendedor, que isso é mais importante do que uma diferença de preço que não vai ser tão grande no futuro. De novo, a gente trabalha, uma operação de M&A, em geral, é entre empresas, mas as empresas são grupos de pessoas. Então você vai ter que pensar que do outro lado tem uma pessoa com um psicológico específico. Você vai ter que entender o psicológico do comprador, do vendedor, e trabalhar dentro dessas expectativas. Muitas vezes, o comprador também é ansioso. Ele quer rapidamente acelerar a operação. Você vai ter que virar para ele e falar, calma, não é o momento de acelerar ainda. O banco que eu trabalho adora fazer proposta, adora acelerar a operação. E a gente tem uma função lá de freio. Fala, calma, devagar, não é o momento ainda. Vamos concluir a due diligence. Não, mas eu estou tranquilo. Você está tranquilo, mas eu não estou. A gente tem que evoluir um pouco mais e a gente não pode se vincular de uma maneira tão fácil, senão fica um problema muito grande. Até porque esse argumento pode ser um argumento potestativo. Pode ser algo que depois, veja, não, você falou que era vinculante, mas nem tanto, mas para mim era vinculante. Eu não posso alegar que o meu comitê interno não aprovou para sair da vinculação. Feita essa proposta e aceita a proposta pela contraparte, tem uma decisão muito importante, e eu vou devolver agora a bola para o Moacir. Se a gente vai direto para o contrato de compra e venda ou para o memorando, você tem características, tem operações nas quais o memorando é muito importante, em outras, fazer um contrato de compra e venda acelera muito o processo, é um diferencial que vale na operação. Concorda ou não, Moacir? Sim, então eu vou pegar aqui a bola e já colocando ela em campo. Na verdade, o maior erro que às vezes acontece numa operação é a parte decidir por fazer um memorando de entendimentos, mas ao final ela acaba transformando o memorando de entendimentos no própria discussão do contrato de compra e venda. Esse é um erro que não é pouco comum, acontece muitas vezes, e aí o papel do advogado é muito importante. Por que a necessidade de um MOU antes da assinatura de um contrato de compra e venda? Depende muito de cada situação, como o Bruno falou, realmente, e eu mesmo comentei,
acho que a beleza de atuar nessa prática de M&A é que depois de 25 anos a gente acha que já viu tudo e a gente não viu tudo. Cada operação tem uma particularidade, cada operação requer uma análise específica e varia de pessoas e companhias. Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa que está passando por uma situação financeira delicada. Eventualmente, se essa empresa, e ela precisa sinalizar para o mercado que ela está achando um caminho para se tornar mais saudável. Se essa empresa, por exemplo, decidir partir para a assinatura de um contrato de compra e venda, a negociação do contrato pode se alongar mais do que o tempo que ela precisa para sinalizar ao mercado. Essa é uma situação em que seria importante a assinatura de um MOU. No momento em que eu assino um MOU, nesse caso seria vinculante, eu anuncio para o mercado e digo, olha, as partes assinaram um memorando de entendimentos e o próximo passo em relação à operação é a assinatura de um contrato de compra e venda. Bom, o mercado já está sabendo que, obviamente, sujeito à assinatura dos contratos definitivos, a companhia já achou um encaminhamento para o problema que ela tem. Outra situação que a gente verifica, operações em que envolvem companhias abertas, em que você começa a sentir uma pressão enorme, e o receio de que vai haver um vazamento, e depois do vazamento você perde o controle da informação. Eu, por exemplo, que sou mais velho, tive a oportunidade de fazer, talvez, uma das operações mais importantes aí no mercado de M&A, e fiz com o Paulo Aragão, que foi a própria fusão da Antártica e da Brahma, né? Àquela época, nós fizemos uma sala que se chamava War Room, e ninguém podia sair de lá. Obviamente que podia, mas o conceito era, olha, nenhuma informação sai daqui. E depois de uma semana, recebeu-se uma ligação de um jornalista falando, olha, eu estou sabendo que vocês vão anunciar a fusão da Antártica com a Brahma. A pessoa que atendeu falou, não, você está completamente equivocada. O que se fez? Nós antecipamos o anúncio da operação em uma semana, mas assinou-se um documento onde a gente dava os guidelines necessários até para a gente chegar ao final da negociação do contrato de compra e venda. Então, nessa situação específica em que há um receio muito grande de vazamento, a assinatura de um memorando de entendimentos pode ajudar bastante. Qual que é a principal diferença entre um contrato de compra e venda e um memorando de entendimentos? O memorando de entendimentos, ele serve muito mais como um guia, né, do que deve constar no contrato de compra e venda, e muito menos como uma negociação própria do próprio contrato. Por isso que eu falei, o pior que pode acontecer é você achar que está assinando um MOU, mas na verdade está negociando a própria operação. Por quê? Porque isso leva tempo, né? E não necessariamente quando você alonga essa discussão, você está cobrindo os pontos que estariam num contrato de compra e venda. É importante, quando se começa a negociação do contrato de compra e venda, as partes que estavam na negociação, elas pegam lá o MOU, colocam do lado, e toda vez que tem uma dúvida, ela fala, ó, pessoal, só para lembrar, a cláusula tal do nosso MOU diz o seguinte, eu já estive, por exemplo, numa operação, que aliás foi a primeira operação e única operação em que se realizou uma fusão de duas companhias abertas, que foi em 2006, quando a Americanas se fundiu com a B2, com a Submarino, criando a B2W, aonde efetivamente houve uma fusão, que no meio da negociação, quando realmente havia uma discussão muito, muito séria entre os banqueiros, um banqueiro chegou para o outro e falou assim, fulano, eu achei que a gente ia sentar aqui na mesa e que você, pelo menos, tinha lido o que você já assinou, ou aquilo que você já falou para o seu cliente assinar. Faz um favor para mim, procura a cláusula tal do nosso MOU, que ela responde aquilo que você está falando que não foi combinado. Então, realmente, o MOU é um documento super importante,
mas ele serve muito como um norte, ele não deve ser o documento definitivo. Passando um pouco, enfim, em relação ao... Sim. Se você me permitir, algumas operações que a gente tem feito, como principal, a gente tem até, para agilizar o processo, a gente tem mandado a binding offer com o MOU como anexo. Porque fala, quando eu te pago este preço com essas condições. Então, não é uma binding offer tão singela, porque ela tem esse memorando. Então, a pessoa sabe quais são as características da operação com maior detalhamento. Isso, muitas vezes, é um diferencial na operação. Muitas vezes, quando você tem um processo competitivo e que você é o vendedor, ou você manda o próprio contrato de compra e venda para ser analisado e marcado pelo comprador, ou você manda um MOU ou um term sheet que é mais resumido, para que a outra parte analise e faça comentários, já como algo que pode ser analisado como base para a escolha de quem serão os potenciais compradores que vão passar de fase, né? Francamente falando, eu até acho que é mais fácil você pedir para que seja analisado um MOU do que você pedir para que seja analisado um contrato de compra e venda, que tem várias outras particularidades que a gente sabe que é muito difícil que não passem por uma negociação própria quando as partes passam de fase e estão ali chegando perto de uma potencial aquisição, né? Em relação aos itens que devem constar de um MOU, eu estou vendo aqui que a gente está um pouco apertado, mas eu vou tentar resumir de forma objetiva. As partes, obviamente, são comprador e vendedor, mas não necessariamente só comprador e vendedor. Por exemplo, se a gente está numa operação que depende de uma reorganização societária, em que ao final da reorganização, os ativos que vão ser comprados serão incorporados por uma outra companhia, eventualmente é o caso de incluir aquela que receberá esses ativos como parte do MOU, na medida em que ela já demonstra que ela tem conhecimento da operação. O objeto, como o Bruno falou, não se diferencia do que é o objeto da oferta binding ou não binding. Eu estou aqui definindo qual será o target da operação. Se eu vou comprar a participação do vendedor numa companhia, eventualmente, existem operações em que eu estou comprando um lote de ações de uma companhia, mas estou dizendo que a finalização da operação depende da aquisição de um lote no mercado. Ou seja, eu só vou pagar ao vendedor se eu conseguir lançar uma oferta no mercado que me garanta a aquisição de XY ações. Então, pode haver a definição de um objeto que vai além daquelas ações em que o vendedor tem capacidade de vender. Não é tão incomum que a gente veja operações dessa natureza, dado a sofisticação que a gente tem hoje nas operações de M&A, não é? Preço e forma de pagamento. Um pouco também aquilo que o Bruno falou, o MOU, ao invés de definir especificamente todos os itens que devem constar de uma cláusula de preço em contrato de compra e venda, que é o coração, uma das cláusulas mais importantes de uma operação de compra e venda, como vocês sabem, aqui no caso, o MOU ele vai ser apenas um indicativo, né? Ele vai dizer, olha, o preço pretendido é tal e a forma de pagamento será melhor definida quando da assinatura dos contratos definitivos. Essa é uma hipótese. Ou ela pode dizer, olha, o pagamento será feito em X parcelas, mas dependerá do termo da due diligence e eventual retenção de uma parte do preço nos termos de uma garantia a ser negociada. Ou seja, você sempre percebe que o MOU ele vai remeter à necessidade de uma outra discussão, que é a negociação do contrato definitivo. Se a gente, por exemplo, transportar para cá essa discussão do contrato definitivo e ter que já entrar na negociação de que garantia vai ser usada em relação à compra e venda, eu estou perdendo a utilidade e a necessidade da assinatura do MOU.
Então, por isso que eu digo, é mais um encaminhamento dos assuntos do que a definição final. O mesmo se diga em relação à responsabilidade por passivos, né? Depende muito de vários aspectos. Eventualmente, na linha do que o Bruno colocou, eu posso querer fazer uma oferta, se eu estou participando de uma operação competitiva, eu posso ser mais agressivo e dizer que eu eventualmente vou fazer uma operação de porteira fechada, eu compro e assumo todas as responsabilidades, né? Por outro lado, alguém que seja menos agressivo pode querer definir que todos os passivos anteriores ao fechamento da operação sejam do vendedor, ou alguma coisa intermediária, que se faça um cherry picking dos passivos que vão ficar com o vendedor ou vão ficar com o comprador. Mas é muito provável que neste momento não se tenha chegado à finalização da due diligence, né? E na medida em que não é possível já definir a responsabilidade, eu vou dar um encaminhamento, mas isso não quer dizer que eu firmei efetivamente uma posição. O mesmo se diga em relação a garantias, né? O que normalmente a gente costuma ver num MOU é que as partes, usando de boa fé, irão negociar a garantia a ser prestada nos termos da presente operação, ao invés de já definir qual será essa garantia. Muitas vezes já se sabe de antemão, por exemplo, um comprador ele entra num negócio e fala, olha, eu só faço o negócio se realmente a gente alocar uma parte do preço e colocar num escrow. Eu não aceito qualquer outra forma de garantia. Então, nesse caso, ele já indica isso para o vendedor e fala, olha, se você quer que eu assine um MOU, eu preciso que se faça constar que a garantia que será prestada é um escrow. Se, por outro lado, a parte não tiver ainda essa necessidade de indicar, o melhor caminho eventualmente, exemplificar ou simplesmente deixar essa discussão para o contrato definitivo. Apenas para adiantar, eu sei que isso vai ser objeto de uma outra discussão, hoje no Brasil, mais comumente, o que a gente vê é uma parte do preço sendo alocado para uma conta de depósito, uma conta escrow, que vai sendo liberada no curso do tempo, normalmente 5 anos, 20% ao ano. Esse percentual pode variar dependendo do tipo de passivo e o momento em que o passivo vai, no momento em que a contingência vai efetivamente se transformar num passivo. A gente ainda vê em algumas operações garantias imobiliárias, a gente vê também o que a gente chama de holdback, que na perspectiva do comprador é o que é melhor possível. O holdback é a possibilidade do comprador segurar uma parte do pagamento do preço, normalmente quando há um pagamento a prazo, em que ele vai dizer, olha, eu não estou te pagando o preço, a parcela integral, porque surgiu um passivo que você precisa me indenizar, né? Então, eu, sendo advogado de vendedor, desde cara eu já digo, olha, a gente não pode aceitar o holdback porque ele dá muito poder a uma das partes e normalmente isso vai acabar em alguma discussão, seja arbitral ou seja no judiciário, ok? Existe ainda hoje uma discussão também que está vindo para o Brasil, não é? Que é a compra de uma apólice de seguro que diz respeito à garantia das reps and warranties. Esse é um assunto ainda muito incipiente no Brasil e que, na minha visão, ainda não vingou. Acho que a gente não tem ainda a experiência necessária para entender qual é a lógica desse tipo de operação no mercado brasileiro. Normalmente, esses seguros são comprados para ter certeza de que eu estou comprando uma apólice em relação a passivos ocultos. E aqui no Brasil, não necessariamente a garantia é prestada em relação a passivos ocultos. Pelo contrário,
A garantia normalmente é prestada em relação aos passivos que foram identificados durante a due diligence. Bruno, você ia falar alguma coisa? E até comentar, nessa questão do holdback, eu já vi algumas operações que são interessantes. Você tem um grande passivo fiscal, por exemplo, que o vendedor acha que vai ganhar o caso. Fala o seguinte, eu faço o holdback no sentido de que, se você ganhar, eu pago esse valor para você. Mas se esse caso for perdido, eu já estou com o dinheiro para pagar. Essa é uma situação que eu tenho visto mais pagamento diferido aqui também no Brasil. São o tal da superveniência ativa, Isso. né? Por exemplo, na compra da Vigor pelo nosso cliente mexicano, existia essa discussão específica de uma eventual, vitória numa discussão judicial fiscal, e geral foi fiscal, negociado, né? Exatamente isso, falando, olha, se ao final a operação, o resultado dessa discussão for favorável à companhia, isso vai se caracterizar como parte do pagamento do preço ou vai ser compensado do valor que foi colocado em escrow. O bom do M&A é que, além de você sempre estar vendo coisas novas, ele sempre está aberto à criatividade. Eu me considero uma pessoa de sorte exatamente por isso, porque cada operação você tem o espaço para criar coisas novas, obviamente coisas que funcionem, e é muito gratificante quando a gente discute com a outra parte e cria uma solução inédita e que depois venha a ser usada pelos outros, ou coisas do gênero, até quando a gente precisa usar ideias que foram aplicadas em outros contratos, né? Concordo totalmente, essa experiência gera esse diferencial, você saber várias coisas e pensar, você tem a questão do que é preço, que não é, tem impactos fiscais, então, ao você pensar a operação, você vai ter que pensar no todo, né? Não pois é. Isso. Veja, condições precedentes à assinatura do MOU, acho que a mais básica possível é a assinatura de uma proposta, não é? Não acho que ninguém aceitaria, na maioria dos casos, num processo de compra e venda organizado, você não assina um MOU sem ter uma proposta indicativa de preço. Então, essa seria uma hipótese típica de condição precedente à assinatura. A condição precedente ao fechamento, ela diz mais respeito, efetivamente, à compra e venda, mas ela vai ser indicada aqui da seguinte forma: as partes negociarão de comum acordo e em boa fé quais serão as condições necessárias para o cumprimento de determinadas obrigações precedentes ao fechamento. Por exemplo, a realização de uma due diligence satisfatória. Quando o Bruno falou lá do quão binding ou não é uma oferta, normalmente o caminho de saída de qualquer comprador é dizer que a due diligence não foi satisfatória. E por isso que a gente fala que a gente fica sempre na mão do comprador. Esses são macetes, né, que a gente vive e conhece, e muitas vezes a gente aceita. Isso é uma questão muito importante de comentar. Dependendo da circunstância em que você está, a sua capacidade de negociar é menor ou maior. Isso vai ser dito, esclarecido para vocês em maior detalhes na operação, na aula sobre negociação, mas assim, negociação é parte muito relevante de um processo de M&A. Particularmente, eu gosto muito da parte negocial, e isso que me faz ter muito prazer em fazer essas operações. Eu já vivi situações muito particulares, uma delas que eu, fugindo um pouco aqui, mas para contar, especificamente aquela situação em que eu mencionei, em que a gente precisava dar um recado ao mercado, que tinha sido assinado um MOU. Eu fui advogado durante anos do grupo EBX, das empresas do grupo AIC, e quando ele começou a ter problemas financeiros, num determinado domingo à noite na casa dele, escolheu-se assinar um MOU com um potencial comprador de uma das empresas. Nós passamos a noite lá, e no dia seguinte, o comprador precisava só pedir autorização do diretor jurídico da empresa lá fora,
e havia um outro terceiro interessado que foi comunicado que ele não estaria mais no jogo e que nós tínhamos decidido assinar com outro. Pois bem, essa autorização do diretor jurídico não veio, e quando chegou 2 horas da tarde, a parte que tinha assinado um MOU voltou para a sala dizendo, olha, eu queria pedir desculpa a vocês, mas eu não obtive a autorização, estou devolvendo a minha cópia assinada, vou rasgar e o processo termina aqui. Pois bem, nesse dia, na outra noite, nós começamos a negociação com aquele grupo que foi deixado de lado, e esse grupo sabia que não havia um terceiro, e nós então ficamos a noite inteira fingindo que a gente estava negociando, mas na verdade a gente estava só aceitando as condições que eles impuseram para a assinatura de um MOU. Então, assim, numa operação de M&A, o mundo dá volta muito mais rápido do que a gente imagina, e portanto, é muito importante que você construa relacionamentos, não só com os seus colegas, mas com os clientes, e demonstre muito bom senso. Se você for um negociador ou um advogado que tenha um comportamento muito agressivo, é provável que você fique fora desse mercado. Se você constrói relações de amizade, de confiança, muitas coisas são resolvidas num telefonema e não se escreve em nenhum lugar. Voltando aqui para o que eu estava falando... Moacir, só para te interromper, tem um diretor do banco que falava o seguinte, eu não entendo porque vocês ficam tanto tempo discutindo um contrato. Porque se alguém tiver de má fé e quiser arrumar uma briga, ele vai arrumar. Eu falei, mas se a gente está de boa fé, a gente vai conseguir sentar e alinhar tudo isso. Você ter essa regra definida facilita a conversa. Eu me lembro, Bruno, eu me lembro uma vez que o Grupo Silvio Santos estava tentando fazer uma negociação com um grupo estrangeiro chamado GTE, acho que é uma questão ligada à telefonia. E a GTE veio para o Brasil e encheu a mesa de contratos, de minutas, né? E como nós fomos fazer a primeira negociação, o diretor financeiro do Grupo Silvio Santos, ele pega a carteira, ele tira um papelzinho, tinha 4 pontos. Ele falou, pode tirar todos os contratos da mesa, os meus princípios da negociação estão aqui. E eu nunca esqueci isso, né? Foi tão importante eu ter vivenciado isso, ou seja, muitas vezes a simplificação, ela é muito importante. Às vezes a gente está efetivamente criando complicações sem saber por quê. Seja porque a gente começou a copiar demais um modelo americano, que é exaustivo pelas razões próprias, não é? Mas é por isso que eu digo, cada operação tem sua particularidade. Em relação à governança, esse é um item que eu acho que é muito relevante se indicar no MOU o que se pretende. É claro que no contrato de compra e venda, no contrato efetivo, você vai definir a redação de todas essas regras, mas está aí uma cláusula de um MOU que eu acho muito importante que fique bastante claro. Eu estou comprando uma participação minoritária e vou ser sócio de alguém, eu quero já deixar claro que eu estou condicionando a minha aquisição à possibilidade de indicar X membros do Conselho de Administração, a possibilidade de indicar o CFO ou o Controller, ou a possibilidade de indicar o CEO num regime de alternância. Um caso que eu vivenciei e teve esse problema e começou através disso foi quando os argentinos da Tequinte, e se eu me recordo bem, inclusive o BTG estava assessorando o comprador junto conosco, os argentinos eles aderiram a um acordo de acionistas que tinha sido assinado entre os japoneses e a Camargo Correia e Votorantim. E esse acordo de acionistas não era claro em relação à alternância da presidência do Conselho de Administração. E aí, essa discussão que foi exacerbada pelos japoneses que queriam renegociar o contrato inteiro, se tornou uma briga judicial que se demorou 2 anos para chegar a um acordo.
Então, é muito importante que fique claro desde o início o que se pretende, até para facilitar a negociação do contrato definitivo. Então, governança tem que definir desde cara. Regras de transferência de participação, a gente está falando aqui de direito de prioridade, direito de preferência, tag-along, drag-along, registration rights, mais ou menos o pacote é esse. Essa é uma negociação também relevante, ela costuma dar um pouquinho mais de trabalho no momento da assinatura do MOU, não obstante a redação que fique para o contrato definitivo, mas ela costuma ser muito relevante em participações, em clientes que estão comprando uma participação minoritária. O que a gente diz? Normalmente um fundo de private equity, é mais importante para ele já definir como é que ele sai do que como ele entra. Quando a gente casa, a brincadeira que a gente faz, eu só vou casar se eu souber claramente como é que eu posso sair desse casamento. Então, normalmente, numa operação que envolve um fundo de private equity, esta discussão é extremamente relevante e vai provavelmente chegar ao direito do private equity solicitar, por exemplo, a possibilidade de se fazer a abertura do capital da empresa. Eventualmente, se não houver a possibilidade de se fazer um aumento uma abertura de capital, aqui a gente poderia, inclusive, colocar situações mais drásticas, como, por exemplo, a concessão de uma opção de venda ou de compra, que é uma situação mais extrema, mais complexa, que não é simples de negociar. Bruno, tem alguma coisa aqui que te... Não, eu concordo totalmente com você. A questão, de novo, voltar ao tema da razão da operação, né? Diferente de uma operação estratégica, a operação da Tequinte Mitsui lá em Uzi Minas, é um estratégico comprando, ele vai ficar lá por um tempo, ele não tem a intenção de vender. Um fundo de private equity, ele compra para vender. Então não adianta ele fazer uma compra muito boa e viver numa companhia com uma governança excelente. Ele precisa sair dessa companhia. Muitos desses fundos, para não dizer todos, têm um prazo para ele desinvestir, para ele devolver o dinheiro para os cotistas dele. Então é essencial, dependendo da característica do comprador, que isso seja uma coisa muito bem definida, muito clara. A gente já teve uma situação até nessas opções, que a gente fez a opção de venda a zero, no qual às vezes é melhor para o fundo parar de existir, perder todo o dinheiro, ou por um stop loss, porque tem um problema na companhia, ou porque ele pode ficar numa situação, muitas vezes fundos estrangeiros, pode ter uma regra que está proibido de investir no Brasil. Então ele entrega a participação a zero, mas ele tem que sair do Brasil. Então você passa por situações, é uma discussão bem densa, né, essa questão de saída e como sair, quando você está falando de um fundo de private equity. Ok. O próximo comentário, a exclusividade. A exclusividade é um dos temas que justifica, eventualmente, a assinatura do MOU. Ou seja, se eu sei que eu estou num processo competitivo e eu quero travar os meus concorrentes, o que eu faço? Ao invés de continuar a negociação em separado do meu contrato definitivo, permitindo que os demais também o façam, eu chego para a outra parte e falo, olha, eu vim até aqui, já gastei dinheiro, fiz a due diligence, daqui para frente eu quero realmente saber se você está interessado em fechar um negócio comigo e para isso eu quero uma exclusividade. Essa cláusula é uma cláusula extremamente difícil do ponto de vista comercial, porque ela dá bastante poder àquele que está comprando, né? Porque ele sabe que no momento em que ele ganha a exclusividade, ele eliminou por um determinado período os demais competidores. Essa cláusula está muito ligada ao prazo do MOU. Normalmente não se coloca, quando há exclusividade, um prazo do MOU muito longo. Exatamente por isso, porque durante esse período eu não posso procurar outros potenciais interessados, e, mais do que isso, se eventualmente não chegar ao resultado de uma operação, quando eu voltar até na porta nos então potenciais interessados, eles já sabem que eu perdi um potencial comprador. Então, quando eu sair da situação da exclusividade, eu posso sair já com uma questão comercial
que não é interessante. Então, veja bem, a dinâmica dessa negociação e da exclusividade, ela diz respeito a uma série de situações. Um exemplo que eu não posso citar, mas que a gente viveu recentemente, uma operação muito grande, a gente definiu, eu estava pelo vendedor, a gente definiu uma exclusividade e o comprador, ele sabia que ele estava sozinho. Quando venceu a exclusividade, a gente ficou esperando que eles mandassem uma carta pedindo para renovar a exclusividade. E eles simplesmente mandaram uma carta dizendo, ou um e-mail dizendo, olha, não temos interesse em renovar a exclusividade. Mais ou menos dizendo o seguinte, ou vocês fecham com a gente, ou não vão fechar com ninguém. Então, mais uma vez, essa situação específica de não pedir a renovação da exclusividade, eu nunca tinha visto. E vi nessa operação, que é uma operação extremamente complexa, que acabou não acontecendo. Bom, confidencialidade, sinceramente, não acho que não muda nada do que já foi falado pelo Bruno. Voltando à exclusividade, a questão da penalidade, aí é um ponto muito importante. Normalmente se discute um valor relevante caso aquele que outorgou a exclusividade não a respeite. O que é perigoso aí? O perigo está na seguinte situação. Eventualmente, o pagamento dessa penalidade pode ser o caminho para que o vendedor comece a falar com o terceiro. Ele eventualmente recebe uma ligação, ele sabe que tem um potencial terceiro interessado, e ele fala para ele, olha, eu só posso conversar com você se você já honrar e me garantir que, se for discutida a quebra da exclusividade, você vai pagar essa penalidade. Claro que não é só essa questão, não é uma questão apenas de valor, tem uma série de outras questões, a questão de efetivamente cumprir com a obrigação, de dar a palavra de que vai cumprir com a exclusividade, mas é muito importante que se tome cuidado em relação à penalidade e o seu tamanho, e, portanto, normalmente a penalidade tem que ser um valor bastante alto, que iniba o vendedor de quebrar com essa obrigação que ele assumiu. Acho que esse é um ponto bem relevante e que costuma dar bastante trabalho na negociação. Prazo, eu já falei. Responsabilidade por custos e tributos, eu diria para vocês que em 90% das operações o que se fala é que cada um vai arcar com seus custos e com os tributos de cada parte, e segue-se assim, sem especificar muita coisa, mas normalmente esse é o caminho. Sobre resolução de disputas, entrando um pouquinho mais no detalhe, de novo aqui a gente vê a situação em que não existe um único remédio ou uma única orientação. Tem vários fatores para efetivamente se discutir e definir uma situação. Por exemplo, se eu tenho um comprador que é estrangeiro, a dificuldade é maior de você escolher a lei brasileira e poder fixar, por exemplo, a discussão no foro. Se, por outro lado, eu tenho duas companhias brasileiras, a discussão vai ser muito mais se a gente vai escolher a arbitragem ou o Poder Judiciário, e muito menos a discussão de qual a lei que será aplicável. Hoje em dia, eu confesso a vocês que no passado a gente tinha muito receio, como o Bruno falou, de deixar as discussões para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem pouca experiência em operações dessa natureza e, portanto, normalmente o encaminhamento seria o de indicar a arbitragem. Eu acho que essa situação está mudando. Eu acho que, por exemplo, em São Paulo, que já existem varas específicas empresariais, eu tive presenciando algumas discussões, por exemplo, houve uma discussão em relação ao início
de uma briga lá em relação a Itambé e o nosso cliente Lala, em que a condução, seja do juiz de primeira instância, seja do Tribunal de Justiça, foi excepcional. Foram dadas decisões nem sempre favoráveis ao nosso cliente, mas que demonstram que a especialização do Poder Judiciário pode ser um caminho. Por exemplo, se dizia muito, e não é uma crítica, mas é um comentário, que a informalidade da arbitragem, ela facilitaria o trabalho. Já vi casos em que os juízes estão muito mais acessíveis e com mais tempo para conversar com as partes do que os árbitros numa arbitragem que aqui no Brasil estão sempre assoberbados e estão sempre lotados de trabalho. E hoje, então, se você pedisse para mim, Moacir, se você pudesse escolher, eu diria assim, numa situação de neutralidade, porque há outros elementos, eu posso escolher o Poder Judiciário especificamente em relação ao prazo, não por outra questão de qualidade da decisão, mas se for numa situação neutra, eu particularmente tenho mudado e tenho tentado colocar o Poder Judiciário. No ano passado, eu fiz uma visita a algumas empresas clientes nossos, clientes grandes, que eu levei alguns advogados estrangeiros, e essa questão surgiu. E, para minha surpresa, a maioria dos diretores jurídicos começaram a indicar a mesma questão, de que a arbitragem, eles sentiam que os árbitros não estavam dando conta do trabalho, e que a qualidade técnica das decisões aqui, pelo menos em São Paulo, já davam uma segurança necessária e importante para que se usasse o Poder Judiciário. Essa é uma discussão bem interessante e que é importante se definir no MOU, porque é muito difícil depois a gente conseguir mudar isso. Quando você fixa, enfim, como é que você vai resolver as suas disputas no MOU, para depois você tentar mudar no contrato definitivo, eu diria que, se não é impossível, é um parto bem complexo. Concordo bastante com você, Moacir. A preocupação que eu tenho no judiciário muitas vezes você vai, e eu já tive situações onde você pega uma empresa do interior, muitas vezes a região sul, uma cidade pequena, o cara fala, não, quero ficar, eu conheço o juiz daqui, quero deixar como foro no judicial aqui. Isso é mais complicado. E Sim. Outras situações, é uma situação que é pública até, o BTG comprou um banco, um BSI na Suíça, no italiano que era Seguradora Generali. Então, era um brasileiro, um italiano comprando um ativo, negociando um ativo na Suíça, e a gente acabou numa discussão. Nesse caso, a gente acabou, era a convenção e pelas partes, foi uma decisão desde a origem que fosse arbitragem, porque você envolvia discussões que os dois países estavam em países diferentes, as três partes, na verdade, né, o alvo e o comprador-vendedor, em países diferentes, e você cair no judiciário de qualquer país seria muito complexo. E como é uma instituição financeira, é regulado na Suíça. Então não dava nem para você aplicar a lei de Nova York, onde muitas vezes você opta. Então, algumas situações como essa, você é forçado para arbitragem. Agora, o judiciário de São Paulo... Me lembro, por exemplo... Desculpa, Bruno, eu te interrompi. Claro. Vai até o fim. Eu não estava ouvindo que você continua. Não. E só para... A minha conclusão é o seguinte, judiciário, seja de São Paulo, seja Rio, capital, tal, que já tem varas mais especializadas, isso tem fluído muito bem. Direito empresarial já está num nível diferente. Aqui a gente estava até conversando um pouco com o Quiroga, com o William, com a Sabrina um pouco no começo. Você, Guilherme, você já tem estruturas hoje, alguns temas que há 20 anos atrás eram desconhecidos, hoje estão vindo para um nível de conhecimento melhor. Mas, infelizmente, na minha experiência, é mais focado nesses grandes centros, né? Eu lembro, por exemplo, que quando a gente fez a compra lá, a venda do Banco Pan-Americano, uma operação extremamente complexa, a gente nem hesitou de dirigir as eventuais discussões para arbitragem. Naquela época não havia ainda, se não me engano, as varas empresariais, mas mesmo assim
era um assunto tão específico de regulamentação de banco, e nós sabemos que ao final até houve discussões arbitrais, nem vou entrar no mérito da decisão, mas que realmente foram, acho que foi a melhor decisão que foi tomada à época, né? Sim. Pessoal, eu me coloco, eu sei que a gente tem ainda as perguntas, independentemente de quanto a gente conseguir responder, eu me coloco à disposição de vocês para conversar, enfim, quando vocês quiserem, é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Digo mesmo. Boa noite, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, especialmente quem mandou as perguntas. Meu nome é Sabrina Montovanelli, eu trabalho no BTG aqui com o Bruno Duque e sou estudante da USP. Mas eu não mandei nenhuma pergunta não, Sabrina, para o Moacir não achar que a gente está em parceria aqui. Claro. A primeira pergunta que a gente tem os nossos participantes verificaram, pelo que vocês falaram, que o NDA às vezes tem cláusulas que são de difícil verificação do cumprimento. Então, no caso, por exemplo, de um non-compete, quando a gente está falando de, por exemplo, uma estratégia para obtenção de clientes que a contraparte aprende exatamente por causa do disclosure de informações, mas acaba não acontecendo o M&A. Ou mesmo numa outra situação de utilização da informação confidencial, por exemplo, relacionada a um plano de expansão. Como que a gente consegue, no mercado, geralmente, verificar se houve realmente a quebra da cláusula do NDA e como que funciona o enforcement do NDA no Brasil? Moacir, quer começar um pouco? Quer que eu fale? Não, assim, o que eu diria sobre isso, é até curioso, Bruno, se você, por favor, mas assim, é muito importante, é uma pergunta bem interessante, se eu entendi o encaminhamento dela. Por exemplo, quando você está fazendo uma operação que envolve dois estratégicos que são concorrentes, seja em função do problema que existe do CAD, seja em função da própria necessidade de se tomar um cuidado adicional em função de uma discussão ainda que seja muito preambular, você não abre o seu coração. Você passa informações mínimas que sejam necessárias para que você dê continuidade a esse processo, né? E muitas vezes, durante o curso do processo, você tem a formação daquele conhecido Clean Team, que é formado eventualmente por pessoas que são de fora das organizações e que são responsáveis pelo recebimento das informações e que são depois repassadas às partes de uma forma com que elas não consigam identificar necessariamente aquilo que, por exemplo, se eu estou com dois concorrentes, caso que a gente participou, a Fibria e a Suzano, você não consegue simplesmente abrir lá quais são os seus principais 50 clientes, né? Eventualmente, quando você coloca um Clean Team, a resposta vai ser, olha, existe uma coincidência de 40% dos clientes que são clientes relevantes de ambos os lados. Então, seja pela formação de um Clean Team, seja pelo próprio cuidado que o Bruno comentou, que é o dever de zelo dos administradores, você não coloca as informações de forma aberta, muito menos no começo, né? De novo, há situações em que você tem que fazer isso, eventualmente, se você está numa situação muito fragilizada da negociação, né? Bruno, se você quiser complementar. Sim, não, eu concordo em gênero, número e grau com você, mas eu colocaria duas coisas mais. Eu já vi situação de discussão judicial onde foi concedida liminar para dar o direito da parte titular das informações tentar obter, entender qual que é a origem da decisão da companhia para interromper, porque ela desconfia que tem o uso de informação privilegiada. Agora, como você bem colocou, como a pergunta bem colocou, muitas vezes é difícil você saber se ele está usando a informação privilegiada. O que a gente já viu, eu já vi 2 vezes, é uma denúncia. Alguém que é funcionário da empresa, um terceiro, que vem e fala, olha, ele está usando sua informação.
Isso é uma coisa que não é muito na discussão, mas nos crimes de valores imobiliários, mercado financeiro e tal, a grande parte vem de denúncia, o que é descoberto. Teve uma pesquisa que eu vi uma vez que cerca de 80% dos casos identificados de fraude, de insider e tal, são informações passadas por alguém que vivenciou isso, falou, pô, tô arrependido e vou contar. Então, essa é a situação que você acaba descobrindo muitas vezes, infelizmente. Não tem como você garantir que você vai saber o que está passando na cabeça do outro. Realmente surpreendente esse dado, Duque. Uma outra pergunta que colocaram aqui é que alguns participantes ficaram um pouco em dúvida ainda o que seria uma operação de porteira fechada. Quer falar? Porteira fechada é quando você assume, eu vou falar de maneira bem simples, Moacir, por favor. Porteira fechada é quando você compra uma empresa com tudo que está lá, assumindo tudo que está lá, seja passivo, seja ativo, seja os riscos todos. Fala assim, eu te pago 100 e você me entrega. A questão de porteira fechada é uma fazenda, é um imóvel. Você entregou a chave para ele e o cara esqueceu, não tem mais nada a ver com aquilo que aconteceu lá dentro. O comprador assume todos os riscos em relação a tudo que está lá dentro. Riscos, ativos, eventuais ganhos que tem nessa operação. Por exemplo, até só para ilustrar isso, na operação do BTG, o Silvio Santos falou o seguinte: eu não quero assinar um contrato que tenha mais do que 4 páginas e eu não quero discutir se eu tenho que indenizar o BTG no futuro. Eu quero receber o preço e ir para casa dormir. Lembra, Bruno? Lembra. A primeira minuta que veio do BTG veio um calhamaço desse tamanho e eu tive que explicar que, infelizmente, era uma situação atípica e na verdade, aquela situação foi de porteira fechada. Quem comprou assume os passivos, os ativos, e o que o Bruno falou, na medida em que aquele comprador sabe que tem passivos e que ele vai assumir, qual é o procedimento normal? É que ele faça uma redução do preço para que ele possa fazer frente àqueles passivos. Normalmente, a experiência indica que a operação de porteira fechada é pior para o vendedor. Apesar de você se liberar, né, de obrigações de indenização futura, o comprador é mais cauteloso e ele é mais rigoroso na quantificação daquelas contingências que se tornam passivo. Então, a não ser em situações específicas, por exemplo, essa situação que o Bruno comentou, o mercado dos abatedouros aí, que é muito típico, que o cara entra lá, ele olha e fala, eu já sei quais são os problemas. Não é comum a gente ver muitas operações de porteira fechada. Eu colocaria mais 2 situações de porteira fechada que eu vejo de vez em quando. Private equity, o fundo tem que acabar. Não tem como ele assumir a obrigação de indenizar no futuro. Então, se ele não conseguiu fazer uma operação de mercado de capitais, vai para um M&A direto, ele opta muitas vezes por deixar um pedaço do preço, porque ele não pode continuar existindo para fazer isso. Outra situação que eu já vi, e o Moacir provavelmente já deve ter visto assim, são operações que a empresa foi fundada por uma pessoa, deve estar na 3ª ou 4ª geração de herdeiros, que já não tem mais nenhum vínculo. Eles só querem saber do dinheiro. E você criar uma operação, você criar uma estrutura de escrow, qualquer coisa assim, eles querem ter o dinheiro e cuidar da própria vida. Então, muitas vezes, eles aceitam receber ou querem a porteira fechada, porque isso para eles é acabar uma história que, muitas vezes, você acaba tendo briga de família, é uma maneira de solucionar. Bruno, você estava no banco quando a gente vendeu a Maná? Não, a Maná não. A Maná estava no... Pois é, a Maná é exatamente isso. Ela tinha a figura de um controlador, que era o Dr. Fernando, que está vivo ainda, provavelmente tem próximos dos 100 anos, e ele se confundia com a empresa. Ele falava, boa tarde, Fernando da Maná. E ele não queria ter confusão com herdeiros, esse tipo de coisa. Ele chegou e falou a mesma coisa, eu quero assinar um recibo de venda. Não me interessa qual é a consequência que isso vai ter em relação ao preço, mas eu não quero ter discussões. Quem comprar, vai comprar em porteira fechada, e assim foi feito. Obrigada. A próxima pergunta é se quando a empresa assina o NDA com um potencial investidor em específico, isso vai representar necessariamente uma exclusividade desse investidor para realizar a operação.
Eu acho que, em geral, não. A regra, exceto algumas operações muito específicas, essa é a primeira parte, até porque não tem nem ideia de preço, se ele tem interesse ou não. Você, muitas vezes, assina o NDA para saber se você tem interesse naquela empresa. Então, é uma fase muito preliminar. É diferente você tem algumas situações que é uma operação bilateral, que as empresas já estão conversando, já existe um namoro, deve ser assinado o NDA para ter acesso a mais informações. Mas aí, ou você pode discutir uma exclusividade, ou não. Mas não é a regra, não. Lembrem lá o que a gente comentou, que normalmente a exclusividade cabe na terceira fase, ou seja, NDA, non-binding ou binding offer. Quando eu for para a discussão do MOU, a exclusividade é um tema muito relevante nesse momento. Moacir, aproveitando o gancho, a gente teve uma outra pergunta relacionada a se o MOU é sempre binding. E também se ele seria considerado, para os fins do direito civil, um contrato preliminar que obrigaria as partes à conclusão do contrato. Primeiro, a questão de ser binding ou não depende da circunstância. Tem fatores que geram a assinatura de um contrato binding ou não. Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia a interpretação da CVM é um pouco mais rigorosa em relação à necessidade de disclosure de informações, e ela tem uma visão de que quando você assina um documento binding, você tem que anunciar ao mercado, né? Então, esse pode ser um elemento que indique que você venha assinar ou não. Ou outra situação em que as partes não querem se vincular. Elas simplesmente querem definir o encaminhamento da operação, mas não querem que isso seja definitivo. E, portanto, eu já vi de todas as formas, em geral, quando não envolve uma companhia aberta, os MOUs são binding. Agora, a questão é que eles são bindings nos seus próprios termos. E aí que a gente entra na discussão do contrato preliminar. Eu tenho as partes e eu tenho o objeto, né? Mas normalmente, mesmo no MOU binding, ele tem os seus carve-outs. De novo, condição satisfatória da due diligence, a apresentação de determinadas informações, garantias que sejam confirmadas, reps and warrants na data da assinatura. Então, assim, apesar de eu interpretar, e acho que foi uma ótima pergunta, eu acho que é um contrato preliminar, a execução desse contrato não é simples, porque é pouco provável você achar um MOU que não tenha nenhum carve-out, né? E, portanto, eu entendo que é um contrato preliminar, mas a execução dele não é simples. Eu ainda, aliás, nunca participei de uma situação onde você conseguisse executar o contrato preliminar. Execução específica é essa que a gente sabe que no Brasil remete a uma outra discussão, que é a possibilidade mesmo de se executar, ou seja, que o juiz pode cumprir com a obrigação de uma das partes. Tem uma discussão se isso é possível ou não, se isso acaba levando a uma discussão de indenização. Então eu digo assim, em tese mas na prática não é tão simples. Concordo totalmente com você. O MOU concordo. O MOU é um detalhamento importante para a operação, para você entender qual caminho a ser trilhado. Mas, é o que a gente falou, é um documento rebolante, né, que é o termo que a gente acaba usando lá no banco, porque você fala, não, eu estou vinculado a você, mas eu tenho que conseguir captar o recurso, ou eu tenho que concluir a due diligence, ou tenho que ter aprovação do comitê de investimento, no caso do fundo de private equity, porque eu não posso também expor para todo mundo a operação sem entender os termos dela. Então você volta e meia, você tem é um contrato preliminar, mas a execução, eu nunca vi nenhuma discussão de execução de MOU. Continuando nessa discussão sobre execução e sobre qual interpretação os juízes dariam nesse caso, vocês acham que a Lei de Liberdade Econômica teve quais efeitos sobre essa questão da execução específica e também a questão de responsabilidade quando a gente está discutindo os contratos de MOU e SPA? Olha, eu vou te dizer francamente, eu não vi nenhuma, assim, até hoje, né? Eu não tive nenhuma discussão a esse respeito do que pode ter melhorado, do que pode ter piorado.
A verdade é o seguinte, quem faz M&A há muito tempo sabe que tem um roteiro a se cumprir. E a gente vai mais ou menos no roteiro, né? E normalmente a gente não gosta muito de mudar, porque toda vez que a gente muda, não em relação à criatividade de achar soluções, mas em relação às discussões jurídicas, a gente costuma eventualmente desviar um pouco a negociação. Não sei, Bruno, se você já teve alguma experiência, não querendo fugir da pergunta, mas eu não participei, não tive ainda essa experiência prática na minha atuação. Também não, acho que as liberdades de contratação, tudo bem, o aspecto da lei vale muito mais para o dia a dia da sociedade, não para esse tipo de contrato, que é um contrato o contrato de M&A, por mais que você fale compra e venda, você tem no Código Civil, você tem regramento, uma operação de M&A é uma operação tão fora do padrão que não tem um impacto direto de uma lei. Você pode ter uma outra discussão de benefício na questão de reps and warrants por conta da questão fiscal, mas são coisas muito minúcias dependendo do caso, não do impacto no mercado de M&A. Eu não vejo isso, não. Interessante. Voltando um pouquinho para o que o Duque falou lá no começo do call, você comentou, Duque, que a situação em que o potencial investidor pode eventualmente ir procurar a companhia diretamente e dar um bypass no assessor financeiro. Eu acho que a gente tem algum futuro banker assistindo, porque ele está preocupado exatamente com qual seria a punição para uma tentativa, né, na verdade, de bypass do assessor. Bom, você coloca isso no próprio contrato, né? As operações de venda organizada, que você tem uma instituição financeira em geral ou uma boutique de M&A que faz toda essa intermediação. Você pode até discutir uma punição financeira, mas isso, a companhia negociando, muitas vezes ela te procura. Tá? Você pode tanto pedir uma indenização em relação à remuneração, mas em geral o que acontece é se a pessoa descobre essa parte, muitas vezes ela é desconsiderada, ela é descartada do processo. Então ela perde o direito de participar do processo. Tive uma discussão bem interessante sobre isso. De novo, aquela situação em que a regra do americano ou a prática do americano é muito diferente da nossa. Quando você vai negociar operações que envolvem companhias abertas nos Estados Unidos, normalmente quem negocia é o board, né? E eu tinha uma situação específica em que nós, advogando para os vendedores, os advogados americanos começaram a dizer, não, mas como é que a gente se previne da hipótese de um terceiro, né, vir direto conversar com o board e eventualmente entabular uma negociação? A situação específica não era necessariamente aquela em que o vendedor, controlador, estava muito alinhado com a empresa. E eu falei claramente para ele, olha, o Brasil funciona diferente. O conselho não tem o poder de representar a companhia perante terceiros. Se o conselheiro for responsável, ele vai dizer, olha, eu não sou titular das ações, eu não tenho direito, não represento a companhia perante terceiros, bata na porta do controlador. Os advogados americanos não entendiam isso. Assim, por incrível que possa parecer, isso me custou algum tempo, mas é claramente aquela situação em que a prática difere, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos, normalmente, você não tem a figura de um acionista controlador, você tem um controle difuso, né? E, portanto, quem toca mesmo é o board. E, segundo, o board tem esse poder. Pelo contrário, ele é realmente o veículo de negociação. Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Isso vale para esse é um ponto importante, vale para o assessor, mas vale nessa situação. Você pode subir da negociação com a companhia, com o board, e vai diretamente para o sócio, para o vendedor. Você tem outras situações. E ali o que a gente fez para ter uma precaução adicional foi mandar uma carta para o board dizendo, olha, caso vocês venham ser procurados em relação a essa discussão, fica desde já esclarecido que essa negociação tem que ser feita com o controlador. Para todos os efeitos, a discussão terminou. Olha, nós recebemos mais de 100 perguntas, acho que o debate suscitou, assim, muitas curiosidades, e antes de me encaminhar para a última pergunta, eu vou
sugerir a todas as pessoas que mandaram perguntas que não foram respondidas que entrem em contato com a gente pelo nosso Instagram. A gente está respondendo perguntas lá semanalmente. Após a exposição da última pergunta, vocês também fiquem à vontade para falar suas palavras finais, e eu passarei a palavra para o Ítalo Martins, o coordenador, o diretor do CMNA e fundador. A última pergunta, e aí ela pode ser respondida separadamente por vocês, qual seria o papel do advogado de escritório e qual seria o papel do advogado de banco na negociação dos documentos de M&A? A pessoa está preocupada em saber especialmente se ele negocia efetivamente as condições ou se ele somente formaliza as negociações realizadas por outras áreas do banco ou o cliente que está sendo assessorado. Obrigada. Moacir, se você me permitir, eu vou tentar te aliviar um pouco isso, dando... em geral, o BTG Pactual, acho que até tem uma característica um pouco diferente de outras instituições. O jurídico auxilia o advogado interno do banco, exceto quando for uma operação proprietária, ele não pode dar um advisor jurídico. A gente ajuda na estruturação, a gente ajuda muito na comunicação, porque muitas vezes você entende muito melhor o anseio do banker, o anseio do cliente, e tenta ajudar a comunicação dele com o advogado externo. A gente ajuda muitas vezes a pensar, antes de ter um advogado, como fazer a estrutura. Mas a confecção dos documentos, a operação em si, exceto quando a gente é parte na operação, é feita em geral pelo advogado de escritório. São características diferentes. Tá? Aqui do meu lado, a questão que eu abordaria é o seguinte, de novo, quando a gente começou essa conversa, tanto o Bruno como eu mencionamos que é muito importante você entender que jogo que você vai jogar, né? E, por exemplo, eu, falando, acho que até o Bruno sabe disso, eu gosto muito de ir além da discussão técnica, eu gosto da negociação e gosto de participar. Mas isso depende da operação, depende da liberdade que o cliente te dá, depende da capacidade dele ser um bom negociador. Então, a atuação do advogado, ela pode ser mais restrita à orientação da documentação e da orientação jurídica propriamente dita, ou ela pode ir além disso e pode também compreender a própria discussão da negociação. Como eu falei, a negociação, ela pode matar um deal, como ela pode manter um deal vivo, né? Eu já vi várias situações em que o advogado criou mais problema querendo ele fazer o ponto do que a operação em si. Ele prejudicava o bom funcionamento da operação. E muitas vezes, a função minha como advogado, eu já tive uma situação curiosa, era um M&A de uma empresa do Pernambuco, que eu junto com os bankers, fui até o controlador da empresa, era um senhor, falando, olha, a gente vai começar essa operação, é importante você ter um escritório para te ajudar nesse processo todo, a entender, a pensar na estrutura, o aspecto. Ele falou, não, quem sempre me ajudou aqui foi o contador. O contador está nessa empresa desde a época do meu pai, ele que vai fazer isso. E era a cabeça da pessoa, ele não entendia a relevância de você ter alguém com experiência na operação, até o início dessa fase mais tensa. Então, no começo, minha função na operação, era meio que ajudar o contador e o administrador, o dono da empresa, a entender a relevância de você ter um advogado dentro importante. Quando a gente está como principal, é diferente. Principal a gente efetivamente trabalha. E no banco, em geral, o que a gente busca fazer, até a fase do MOU, essas 3 fases que a gente falou agora, em geral são conduzidas internamente. A partir daí a gente cuida, sempre conta com a ajuda do escritório externo, Matos Filho, BMA, entre outros, que ajudam a gente nessas operações. Só para finalizar, eu uma vez fiz uma operação importante de compra e venda de um banco, e tinha um sócio fundador do escritório que estava acompanhando, né? Um advogado brilhante, aliás, meu mentor. E quando terminou, ele falou, pô, Moa, mas isso aí é o M&A? Isso aí é ridículo, o que vocês ficam inventando? A questão é o seguinte, se você coloca um interlocutor que não entende, na primeira ligação, você pode realmente colocar toda a sua operação. Eu costumo dizer que isso aí é um trabalho de alfaiate. Você costura, você fala as coisas que a outra parte quer ouvir com o cuidado que ela está acostumada. Às vezes você tem que endurecer para a parte entender que tem um limite.
Então é muito interessante e também a gente aprende que nem sempre a gente acerta. Tem várias situações em que você percebe que você tinha que ter tido determinado approach e você errou, mas a gente tenta mais acertar do que errar. Acho que essa é a ideia. É isso que eu falo, o M&A é uma operação muito viva, né? Você tem que estar atento a tudo, pensando o tempo todo nisso, entendendo as pessoas, entendendo as razões da operação, e você faz jogo de good cop, bad cop, você faz, dependendo da negociação, cada caso é um caso. Mas é bem interessante. Teve só antes de encerrar, e já encerrando, encaminhando para a parte final, teve uma operação que foi curiosa, que a gente era o assessor, o comprador, a gente estava pelo comprador, o comprador tinha um escritório contratado, um escritório dos grandes escritórios de São Paulo, só que o assessor, como ele tinha contratado o banco, e a gente tinha indicado o assessor, todo o trabalho tinha que ser feito através do banco. Então a gente, desde discussão de minuta, foi uma situação patética, na discussão de minuta, eu tinha que ficar no computador, digitando, conforme os comentários do comprador e do advogado. Então era uma situação que era curiosa, porque eu me vi ali na função realmente de estar controlando o contrato, que é uma função mais fora do padrão para quem está dentro do banco, faz assessor muito mais na parte de negociação que a gente acaba participando, mas era uma exigência do comprador, porque ele tinha entendido a nossa relevância e o advogado, ele não entendia no primeiro momento o papel real do advogado. Uma situação foi uma das operações, Moacir, mais esdrúxulas que eu já participei. Teve no momento, era uma empresa grande que estava comprando, mas sem nenhuma experiência em M&A. E a gente mandou o contrato, e o contrato tinha todas as sessões que a gente falou. E um dia à noite, a gente mandou a minuta para o comprador, antes de mandar para o outro lado, me liga o diretor jurídico e fala, Bruno, esse negócio é tão absurdo. Eu faço questão de que você venha até o escritório e faça uma apresentação do contrato para todo mundo, para prestar explicações, porque ninguém entendeu. Daí fui eu e mais os advogados que estavam na operação, cheguei na sala de reunião, tinham 6 pessoas na minha frente, todas sentadas. O contrato tinha mais ou menos, 70 páginas. A gente tem uma série de perguntas que esse contrato está incompreensível. A primeira pergunta é o seguinte, o que significa aqui X? Falei, X é a empresa tal, isso está na parte de definições, página 10. Não venha com esse tipo de desculpa, não. Aqui somos pessoas, a gente dividiu o contrato, cada pessoa leu 12 páginas. E eu não sei o que está na outra página. Então, você vem com essa história de que está na fase de definição, eu tenho que saber lendo o que eu estou lendo. Falei, você nunca vai conseguir fazer um M&A lendo só o que você quer ler, 10 páginas de um contrato do SPA. Você vai ter que entender o todo da operação. E daí foi uma discussão complexa, porque ele falava, o que é reps and warrants? Representações e garantias. Não tem garantia nenhuma aqui. Você tem que mudar a cabeça do escritório, do comprador, foi uma operação, uma situação bem fora do padrão, mas foi uma operação bem interessante, está no currículo. Aproveitando que eu estou com a palavra, então eu queria agradecer ao Ítalo, a Sabrina, William, Guilherme, a todo mundo, ao Dimitrios, obviamente ao Quiroga e ao Moacir, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha experiência para vocês. Espero que tenha sido válido para vocês e me coloco aqui à disposição, seja para tentar responder alguma das perguntas, seja para qualquer necessidade que tenha. E é sempre bom a gente estar aqui, pensar e reencontrar o Moacir, foi muito bom nesse momento estranho que a gente está vivendo. Eu também queria reiterar os agradecimentos que o Bruno fez. Também fiquei super feliz de estar participando aqui dessa conversa. Novamente, eu digo que eu me sinto uma pessoa com muita sorte de ter, enfim, encaminhado minha profissão para ser um advogado de M&A. A gente sempre aprende e estou muito feliz de estar aqui, também me coloco à disposição. Queria agradecer também o Bruno, é sempre um prazer estar com ele, eu acompanho a carreira do Bruno desde o início, eu sou bem mais velho que ele, e tenho o maior orgulho de ver, a carreira dele crescer no BTG e chegar até o cargo de diretor jurídico. Eu devo muito a todos vocês, seja você, ao Quiroga, ao nosso querido Zé, ao Paulo, ao Chico, a muita gente que está aí, com que eu aprendi muito e continuo aprendendo.
Então, eu queria aproveitar e agradecer ao Bruno e ao Moacir por terem se disposto a participar aqui conosco, e também às quase 3.000 pessoas que acompanharam o curso hoje, e também aquelas outras centenas que certamente acompanharam nos últimos dias, né? Desde quinta-feira passada, a aula do Paulo e da Monique no YouTube, que a gente, obviamente, postou. No momento não tinha nenhuma visualização, menos de uma semana depois já tem mais de 1.000 visualizações. Então, acho que, especialmente por ficar salvo, nós agradecemos vocês por participar e também por contribuir para a criação dessa base de conhecimento acerca do M&A, que é uma coisa inédita no Brasil. Então, gostaria de agradecê-los profundamente. Muito obrigado e parabéns aí pela audiência, mérito de vocês. Muito obrigado. E de vocês também, que com certeza, com a aceitação e participação de pessoas como vocês, que a gente chegou aqui. E gostaria de convidar todos também a participar da nossa aula da quinta-feira, com o João Ricardo de Azevedo Ribeiro e com o Marcelo Recupero, sócios do Matos Filho, sobre o direito societário para as operações de M&A. A gente espera encontrar vocês de novo na quinta-feira. São ótimos advogados, até porque são meus sócios. Se eles falarem alguma coisa errada, vocês mandam um e-mail para mim que eu conserto depois, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Desculpa aí, pessoal, caí. Um grande abraço a todos. Até logo. Abraço. Tchau.